Olá pessoal, vamos para a aula 2, morfometria das bacias hidrográficas, da disciplina de hidrologia e drenagem. Então vamos dar sequência a essa disciplina. Bom, nessa aula 2 nós vamos falar sobre a morfometria ou fisiografia das bacias hidrográficas. Então esse assunto é um assunto importante para o monitoramento e a gestão das bacias hidrográficas, pois é por meio da morfometria das bacias hidrográficas, quando entramos em modelos para estudar a transformação de chuva em vazão, por exemplo, para estimar vazão máxima de drenagem de uma bacia, nós precisamos de algumas características morfométricas da bacia. E é aqui que nós vamos ter, né, na morfometria da bacia hidrográfica, alguns parâmetros para ajudar a interpretar a possibilidade de uma bacia sofrer enchentes, por exemplo, né? Então vamos lá definir o que é morfometria e como é que avaliamos uma bacia hidrográfica por meio da morfometria. Então, definição, primeiro, antes da gente entrar na morfometria, que a gente vai falar da bacia hidrográfica, né? E até então vocês provavelmente viram algumas disciplinas anteriores do curso, o que é uma bacia hidrográfica, né? Então, uma bacia hidrográfica, antes da gente entrar nas características morfométricas, vamos definir o que é a bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica é uma área de captação natural de água da chuva, tá? Captação natural da precipitação ou água da chuva que faz convergir toda a água precipitada para um único ponto de saída, ou seja, a bacia tem um ralo só, certo? Então tem um único ponto de saída. O ralo é uma força de expressão, né? Tem um único ponto de saída. Tá? E toda a bacia hidrográfica tem apenas um ponto de saída de água, ok? Que é conhecido também exutório da bacia ou a seção de controle da bacia. Tá? Então, toda a bacia, quando a gente estava dentro da sala de aula, da sala 27 micro-ondas, tem uma característica da sala que a gente apresenta, né? Uma sala de aula com um ponto de saída de água, né? Então, seria como você tivesse dentro de uma quadra de futebol e essa quadra tivesse um único ralo, né? Toda a água que cai naquela quadra, tá? Vai drenar por um único ponto, ou seja, ela vai sair de um único ponto. Então, essa é a, a ideia, né, de uma bacia hidrográfica, certo? Então tem aqui o desenho, né, a água precipitada em uma bacia, que é esse desenho aqui, ó, precipitada na bacia hidrográfica, eu estou fazendo aqui em amarelo, aqui o limite, né, o divisor de água da bacia, toda a água precipitada nesse interior é drenada para o único ponto, a seção de controle. Então toda a água que precipita, ela vai sair um dia, tá, na seção de controle. Então é a saída da forma líquida da água da bacia ocorre, né, na seção de controle. A gente não vai entrar em detalhes aqui do movimento da água subterrânea, tá? Que os divisores de água da superfície é diferente do divisor da água subterrânea. A gente está falando aqui, né, o movimento o mais rápido, né, da bacia hidrográfica. Não pode falar que qual é o principal ou não, tá? Não existe o principal, tá? E o movimento de água, os divisores de água da bacia, vamos dizer assim, da bacia subterrânea não é o mesmo da bacia superficial. Então essa aqui é a característica. Ao lado direito aqui nós temos uma, deixa eu pegar aqui um outro apontador, pegar uma caneta aqui, vermelha aqui, essa bacia, né, considerada uma bacia hidrográfica, a maior bacia hidrográfica do planeta, né, a bacia hidrográfica, tá? Se vocês já notaram, é a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né? Drena grande parte do país e pega vários outros países da América do Sul, onde toda a água que é precipitada nessa região tem a foz, né, do rio Amazonas que drena toda esta água precipitada. É considerada a maior bacia hidrográfica, né, do planeta, né? Então, bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente, drenada por cursos de água, tá? Como está aqui representado no desenho, tá? Ou por um sistema, né, conectado de cursos d'água, os drenos naturais de água, né? Onde dispõe de uma única saída, tá? Seção de controle, ok? E a bacia hidrográfica pode ser subdivididas ou divididas, né, em bacias menores para ter um estudo mais aprofundado, onde nós vamos estar trabalhando com
deixa eu pegar uma outra cor aqui, certo? Como as subbacias, ok? Aqui nós vamos ter estudo de subbacias dentro da bacia principal, ok? Então, o principal interesse de estudar a bacia hidrográfica, suas características, ou a característica da bacia hidrográfica, constitui, tá? Deixa eu voltar no slide. Tem um sistema característico, constitui, é um sistema natural que transforma a água que precipita, a água da chuva, em vazão, ok? E nós aproveitamos essa água, né? E para diversos fins. Então, a produção da água da bacia hidrográfica, ok? Então, a bacia hidrográfica temos aqui, ó, a entrada de água por meio da chuva, é a principal entrada de água da bacia hidrográfica. Não vamos entrar em outros detalhes de água subterrânea, tá? Nessa parte do curso. Então, o sistema bacia hidrográfica, onde toda a água que precipita vai convergir a transformação de água de precipitação em escoamento superficial, onde nós vamos utilizar essa água, certo? Então, vamos falar, né, um pouco mais disso, né? Então, bacia hidrográfica, o divisor de água, né, da bacia hidrográfica, onde nós temos aqui a bacia do lado esquerdo e do lado direito, e aqui quando falar em divisor de água, né, é uma linha, tá, definida topograficamente, onde a água que precipita, né, um lado, vamos pensar aqui, o lado esquerdo desta linha vermelha, vai para a bacia A, ou para o rio A, e à direita para o rio B, ok? Esses são os divisores de água. Isso ocorre, né, como mostrei, né, sistema aqui, se pensarmos aqui na bacia hidrográfica, né, um determinado ponto aqui, que a água que precipita, uma linha topográfica, a água vai drenar para o rio Amazonas, onde a gente vê aqui a outra bacia hidrográfica, vamos para outra bacia hidrográfica do Tocantins, ou na bacia hidrográfica aqui mais do São Francisco, ok? Ou a bacia hidrográfica mais ao sul aqui, bacia hidrográfica do Paraná, ok? Então, né, o Brasil em bacias hidrográficas, nós tem aqui as 12 principais regiões hidrográficas do Brasil, tá? Aqui mostrando aquela grande bacias hidrográficas do Brasil, a bacia Amazonas, tá? Então, o Brasil, tá, foi dividido aqui em 12 grandes bacias hidrográficas, tá? E nessas bacias hidrográficas constituem algumas características, né, como água, precipitação média, escoamento superficial, qual que é a evapotranspiração dessa bacia, qual é o coeficiente de escoamento superficial, que eu já vou mostrar nas próximas aulas esses exercícios, tá? Inclusive na aula 1 já fizemos um cálculo de que é o cálculo do coeficiente de escoamento superficial, né? Então aqui temos as 12 principais. Em estudo de bacia hidrográfica, nós, né, ainda não estudamos, tá, em detalhes as grandes bacias do Brasil. Ainda estamos localizados em pequenas bacias hidrográficas, bacias urbanas, tá, pequenas bacias ainda. Então há muito estudo ainda a ser feito nesse grande país, né? Tem aí em Jaboticabal a professora Tereza, que estuda algumas bacias hidrográficas, a bacia hidrográfica do Córrego Rico. Lá em Botucatu tem os professores que estudam as bacias próximas, tem aluno meu que estuda a bacia hidrográfica do rio Bauru, então são bacias hidrográficas que vão sendo estudadas, tá certo? Então aqui no Brasil temos essas 12 grandes bacias hidrográficas, e a gente parte das bacias hidrográficas para umas bacias hidrográficas menores, certo, pessoal? Então aqui a bacia hidrográfica está em amarelo, tem ainda uma bacia hidrográfica delimitada dentro dessa bacia amarela, uma subbacia onde aqui está concentrada uma parte da cidade, uma parte do município de Bauru, onde a água precipitada ela drena para esse ponto aqui, ó, tá? Que eu estou fazendo em verde. Então toda a água precipitada chegando a este ponto. Então qual que é, né, o uso e ocupação do solo, e que essas chuvas intensas, né, alteração do solo que ocorreu, as alterações que ocorreram, né, que drenou a água, ocorreu, né, a mudança do coeficiente de escoamento superficial, e veio, né, uma alteração na vazão de drenagem dessa bacia, provocando enchentes, né, prejuízos econômicos, tá, e outros problemas que ocorrem na época de chuvas intensas, tá?
Então, delimitar uma bacia e achar a sua área é a principal característica de começar o estudo da bacia hidrográfica. Então, na caracterização fisiográfica da bacia, o estudo da morfometria, é tão rico esse assunto que ele é critério de monografias, TCC, dissertação, tá? Claro, na dissertação é o mestrado, né? E pessoas estudam, né, características morfométricas de bacias e apresentam apenas a característica como uma defesa de trabalho, né? De uma defesa, uma de dissertação, de TCC, caracterizando a morfometria da bacia, tá? Então aqui o mapa, tá, da bacia é, desenhado, né, com o estado de São Paulo, onde ela está localizada, tá? Dentro da cidade tem a área do território de Bauru e dentro do território de Bauru né, a bacia hidrográfica do rio, tá? Bauru aqui, ó, tá? É uma das características, tá, de estudo. É a determinação, me desculpa, a determinação da área é a principal, se torna, né? É difícil falar principal, né? Mas é muito importante a delimitação correta da bacia hidrográfica, né? E que é por meio da delimitação correta, essa linha preta, né? É que vai achar os demais critérios da bacia, inclusive a área, que todos vocês vão ver nas equações, tá? Vários outros critérios vão depender da área. Então, a área está delimitada pelos divisores de água, conectando-se na seção de controle dos elementos mais importantes da bacia. Ok? Então, a área pode ser delimitada, né? Hoje tem vários softwares para delimitar a área, né? O QGIS, um software gratuito, tá? Que delimita a área da bacia hidrográfica, certo? Então, daí já é critério da delimitar a área, né? De outras disciplinas. Mas, para a bacia hidrográfica, tá? Tem os softwares para se fazer os GIS, né? QGIS, o ArcGIS, o AutoCAD, o Google, né? Auxilia bastante nisso para estar fazendo o limite da bacia, tá certo? Então vamos pro a partir do limite, né, da bacia, nós conseguimos também, né, determinar delimitando o limite da bacia, né, nós vamos precisar conhecer também o perímetro. O que seria o perímetro? É a área que circula toda a bacia hidrográfica. Estou falando nessa bacia branca, seria, né, essa linha que estou fazendo aqui em verde, seria o perímetro da bacia, ou a linha que circula a bacia hidrográfica, ok? Então, às vezes eu estou querendo um pouco mais rápido e acabo pulando alguma coisa importante para estar falando para vocês, tá certo? Vamos continuar. Então, item 2.2, a forma da bacia hidrográfica. O que seria a forma? Seria esse perfil aqui da bacia hidrográfica. Ó. Que forma que esta bacia hidrográfica tem aqui? Ó, tá? Ela tem um formato aqui, por exemplo, formato retangular aqui, só que a saída dela é neste ponto. Né? O que isso altera esse formato da bacia se ela fosse perfeitamente circular? Então, esse que é o estudo, né, da forma da bacia. Se a bacia ela tem uma característica de ser circular ou se ela tem a característica, né, de ser mais elíptica, né? Então, pensando em uma bacia circular, né, o dreno da água, por exemplo, saindo nesse ponto, tá? Os drenos da água, aqui fazendo os rios em azul, aqui um rio aqui, por exemplo, sendo drenado, né, aqui, fazendo na parte superior, tá? Não precisa fazer sempre os drenos para baixo, tá? Aqui. Então os drenos drenados, né, na parte da bacia aqui, certo? Então, mostrando para vocês apenas que o formato da bacia altera na velocidade de escoamento, ok? Então vamos ver com alguns índices que podem auxiliar, tá, no coeficiente de escoamento da bacia, tá? Então, o formato da bacia hidrográfica, tá, é uma influência, ele exerce influência, tá, no tempo de transformação da chuva em vazão. Tá? Então, o que eu estava explicando no slide anterior é que quando a gente compara bacias que têm a mesma área, porém em formato diferente, o tempo de escoamento vai ser diferente. Tá? Então, conforme menor é o tempo de escoamento de uma bacia hidrográfica, então nós temos uma bacia hidrográfica, tá? Aqui uma bacia hidrográfica circular, uma bacia hidrográfica elíptica. Tá? Vou fazer o rio aqui para baixo para não ficar confundindo. Tá? Então aqui os rios sendo drenados para baixo. Aqui um outro rio nessa bacia, tá? Sendo drenado aqui,
ok? Então, duas bacias com áreas iguais, só que as bacias que têm formato circular tendem a ter um tempo de escoamento menor, tá? Então, bacias circulares tendem, né, a ter um coeficiente, tem o tempo, bacias circulares, o tempo de escoamento tende a ser menor, tá? Se o tempo de escoamento é menor, então eu já vou explicar esse tempo de escoamento, vamos chamar tempo de concentração, é menor, vai expressar essa bacia uma maior vazão máxima. E conhecer essa vazão máxima, os picos de vazão, é muito importante para o engenheiro, porque é a partir dessa vazão máxima que ele vai determinar parâmetros, por exemplo, para construir um canal de drenagem, tá certo? Um sistema de uma barragem, um sistema de segurança, né, um vertedouro, por exemplo, tá? É por meio da vazão máxima que ele vai estar estudando isso. Tá? Então, há coeficientes que são utilizados para codificar a influência da forma da bacia na resposta dela, né, a uma vazão. Então, vamos ao primeiro coeficiente, tá? Então, o primeiro coeficiente que vem animado a tabela já segunda, mas tem as formas, tá? O primeiro chamado KC, tá? Não é o mesmo KC da irrigação, o da agrometeorologia, coeficiente de cultura, aqui o KC é o coeficiente de compacidade, tá? Não confunda. Na relação entre o perímetro, uma razão, o perímetro da bacia, e o perímetro da circunferência, tá? De um círculo de área igual da bacia. Então, aqui, deduzindo apenas para vocês, a área é πr ao quadrado, tá? Então, R, raiz quadrada de A sobre π. Então, só deduzindo para vocês. Então, o KC, pela dedução aqui, ele é a razão entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo, de área igual. Então, a fórmula do perímetro é 2πr, certo? Então, se a gente trabalhar essa equação, tá? A gente colocando o R aqui, ó, nós vamos substituindo R, que é raiz quadrada de A sobre π, nós vamos chegar à equação do KC. Então, o KC, tá? Já deduzindo, é 0,28, não é exato esse número, né? Se vocês fizerem a conta aqui, tá? Mas é 0,28 vezes perímetro da bacia hidrográfica sobre raiz quadrada da área da bacia. Como a gente está dividindo aqui perímetro sobre raiz quadrada da área, então a unidade em cima é a mesma, então o KC é um número adimensional, ok? Então, KC é um número adimensional que ele vai estar variando aí em torno de 1,5, 1,3, 1,2, tá? Quanto mais próximo de 1, tá? Maior é a alta propensão a grandes enchentes. E quando o KC ultrapassa 5, tá? É não sujeito a grandes enchentes. Uma interpretação do KC, tá? Aí escrito P e o A, são a perímetro e a de área. Tá? Então vamos um pouco mais rápido. Segundo é coeficiente de forma. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, você está assistindo essa aula aqui agora, se vocês tiverem uma dúvida, eu passo sempre o link para vocês. Anotem essas dúvidas, eu passo o link para vocês. Vocês podem estar, tá, ao vivo comigo durante a aula, anotar a dúvida durante quantos minutos, qual foi o minuto que você teve a dúvida e quais as dúvidas, e ao vivo eu tiro a dúvida de você da equação, né, de algum conceito que eu estou falando aqui, porque eu vou acabar falando um pouco rápido, você pode ter a dúvida. Então, naqueles links que eu passo para a aula toda semana, você pode estar me perguntando. Vamos para o segundo coeficiente, KF, coeficiente de forma, é a razão entre comprimento médio ou a largura média, né? Comprimento, né? Não deixa de ser um comprimento, a largura média da bacia sobre o comprimento axial da bacia. Tá? Então, a largura média, tá? Como é que seria a largura média da bacia? Né? Então, se a gente desenharmos uma bacia, tá? Qual que seria o comprimento médio dessa bacia? Aqui temos o rio aqui embaixo. Tá? Traçaríamos várias linhas, né, perpendicular ao comprimento axial e acharíamos a média deste comprimento. Ok? Que eu estou traçando aqui, então é um trabalho, né, é trabalhoso, então é assim que nós determinamos, né, então eu farei a média dessas linhas verdes que eu desenhei aqui, que são ortogonais à linha comprimento axial, e acharemos o valor da largura média. Então, o comprimento axial desta bacia é um comprimento que vai estar tangenciando o rio principal dessa bacia, tá? Então, a gente tem uma bacia hidrográfica, tá?
Aqui vamos ter aqui o rio desenhado aqui em azul, um rio principal. Tá? Então a bacia, o comprimento axial, nós poderíamos estar, né, traçando uma linha aqui no software, né, isso aqui eletronicamente. Então aqui nós teríamos conhecido como, tá, o comprimento axial. Ah, professor, como é que isso é feito exercício? Vocês me perguntam toda aula, como é que determina? Bom, as variáveis topográficas são todas fornecidas durante os exercícios. Que aqui são variáveis de comprimento, de área. Todas essas variáveis topográficas não são, vocês ficam preocupados, né, sobre o aprendizado e o que é cobrado em prova, então as variáveis topográficas, como determina, não serão exigidas, tá, durante essa disciplina, tá? Vocês já viram isso em disciplinas passadas. Então tá aqui as são as variáveis, né? E aqui também tem uma tabela, tá? Igual o KC, o KF, tá? Variando de 1 a menos meio, tá? Então, olhando na tabela, bacia aí que vai estar mais próximo de 1, com alta propensão a grandes enchentes, e menor que 5, né? Não sujeitos a grandes enchentes. As bacias que dão valores altos, 0,9, 0,95, que vai dar bem próximo de 1, tá? São bacias perfeitamente circulares, tá? Então, as bacias que são circulares tendem a ter um valor de KF próximo de 1. E as bacias elípticas, né, semelhante a essa aqui embaixo, vai ter o KF, tá, já menor, 0,6, 0,65, 0,55, tá, valores menores. Bom, o índice de conformação, que é outro índice, tá, representa a relação entre a área da bacia de um quadrado de lado igual ao comprimento. Então aqui a gente está relacionando, aqui até eu li para vocês um pouco rápido, mas vamos ler devagar, né? Representa a relação, a razão entre a área da bacia e a área de um quadrado. Ok? Então a razão é uma divisão entre a área da bacia e a área de um quadrado. Mas que quadrado é esse? É um quadrado em que o lado é igual ao comprimento axial da bacia. Então esse índice pode ser matematicamente expresso desta forma. IC, área da bacia sobre comprimento axial ao quadrado. Também é dimensional. E quanto mais próximo de 1, tá, maior é a propensão a grandes enchentes. Não tem uma tabela esse daqui, esse índice. Mas quanto maior, está comparando bacia, então quanto mais próximo de 1, mais propensa a bacia a sofrer enchente. Certo? Então tá aí a expressão que eu falei. Bom, item 2.3, a gente entrar na outra característica, antes a gente entrar na... saber número de rios e conhecer a ordem da bacia, tá? Só lembrar para vocês, que já é assunto discutido em colegial, né? Mas só para vocês lembrarem, os rios, né, de água são classificados como perenes, intermitentes e efêmeros. Você pode perguntar, professor, os efêmeros, né, que vocês sabem que são aqueles que há escoamento só após, durante a chuva, né, rios que ocorrem na região, né, bioma da Caatinga, região nordeste brasileira. Ainda bem que nós não temos em São Paulo esses rios, né, os nossos são perenes, certo? Então eles têm água, né, durante todo o tempo. Mesmo nas secas mais severas há escoamento, como essa seca severa que nós estamos, hoje, dia 2 de setembro, né? Nós temos essa seca aí, várias semanas sem chuva e há escoamento ainda nos rios. Então temos os rios nossos perenes, ok? Efêmeros e intermitentes são aqueles, né? Lembra? São aqueles que há vazão apenas no período das águas, no período da seca e seca. Também não é comum, né, na região centro-sul dos rios intermitentes. Então são esses três tipos. Então quando a gente vai classificar uma bacia, os rios efêmeros, eles devem ser quantificados, tá certo? Ele pode não ter água naquele momento, mas são rios, ok? Bom, e aí a partir do desenho dos rios de uma bacia hidrográfica, né, a gente vai definir a ordem da bacia. E a ordem da bacia, existe duas metodologias da ordem. Na verdade, essa ordem, quando é uma comparativa de bacias, é a ordem. O que quer dizer? A bacia possui ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. Conforme maior esta ordem, mais ramificada é a bacia. A bacia sendo mais ramificada, quer dizer que ela tem maior quantidade de drenos. Se ela tem maior quantidade de drenos, mais rápida ela drena a água da bacia.
certo? Mais eficiente é a drenagem da bacia, ela tem mais drenos, então, ou seja, mais drenos, maior é a ordem. Então, os hidrólogos, né, Sterler e Horton, né, podemos chamar assim de hidrólogos, né, na época não existia esse nome, o pessoal que estudava hidrologia, mas eu estou chamando assim, né, essas referências bibliográficas que nós utilizamos até hoje, tá? Então, o primeiro método como é que é a ordem, né? Vou explicar para vocês o que é a ordem da bacia. Eu vou passar aqui só para vocês verem a figura. Essa ordem quer dizer que, tá vendo? Tem vários números. Então, como é que nós colocamos esses números na bacia? Tá? E é por meio da inserção desses números que nós definimos a ordem da bacia. Então, chegou aqui no fim, ó, aqui em preto é o divisor de água da bacia, em azul seriam os rios, e o número nós vamos colocando até se conhecer a ordem final da bacia e ordem dos respectivos rios. E aqui o rio, onde temos as casinhas amarelas, que é a seção de controle. A seção de controle é um rio de ordem 3. Então essa bacia, né, é conhecida, né, como bacia de ordem 3, onde o último rio da seção de controle possui a ordem 3. E como é que nós vamos colocar esse rio aqui de ordem 3? Então, vamos lá, deixa eu pegar um lápis aqui, você vai entender, bem simples. Então, vou colocar aqui, ó, uma caneta aqui. Então, o primeiro passo do Strehler, que serão dois, tá? E o de Horton, eles são bem semelhantes. Mas a dica é o seguinte, para descobrir a ordem da bacia, coloca o número 1 na cabeceira ou na nascente de todos os rios. Então, eu estou fazendo aqui um tracinho representando o número 1, ok? Então, está aqui o número 1. Beleza? Então, está aqui como a resposta, aqui, ó, todas as nascentes aqui com o número 1, certo? E o encontro de dois rios 1 gera um rio de ordem 2. Ó. Então, 1 com 1, 2. Quer ver o texto que eu vou colocar para vocês? Ó? Quando dois rios de primeira ordem se unem, é formado um rio de segunda ordem. Ou seja, a união de dois rios de mesma ordem resulta em um rio de ordem superior. Pronto, se vocês entenderem, não precisa decorar isso, mas entenda, né, que encontro de dois rios de mesma ordem, tá, resulta em um rio de ordem superior. E quando rios de ordem, coloquei aqui em azul e negrito, diferentes se unem, coloquei negrito de propósito, hein, se unem, formam um rio de ordem com o maior da ordem dos rios anteriores. Tá? Enquanto dois rios de ordem diferentes se unem, formam um rio resultante com a ordem maior, tá, dos dois. Então, vamos voltar lá. Então, dois rios, deixa eu pegar outra cor aqui. Dois rios de ordem iguais se unem, formam um rio de ordem superior, ó, ordem 2. Então, 1 com 1 vai formar um rio de ordem 2. Aí, unir um rio de ordem 2 com ordem 1 aqui à esquerda, onde eu estou com o mouse. 2 com 1 vai formar um rio de ordem 2. Então, continua aqui, fazer em verde, aqui, ó, ordem 2, certo? Então, encontrar 2 aqui com 1 continua sendo, aqui a partir desse momento, né, a partir desse desenho em verde, que seria a mudança da ordem do rio, tá? Aqui nesse momento aqui, a ordem 2, ele vem, encontra com 1, continua 2, encontra com 1, continua 2. Aqui ele encontrou 2, encontraram-se os dois rios de mesma ordem. Quando encontram-se, né, dois rios de mesma ordem, vai formar um rio de ordem superior. Que nesse caso, 2 com 2 vai virar um rio de ordem 3. Pronto. Tá aqui, ó. Ordem 3, ordem da bacia é 3. Simples assim. Bom, a diferença, esse então é o de Streck. Então tem outro pesquisador que deu outra sugestão, certo? De Horton. E até hoje ambas são utilizadas, tá? Deixa eu pegar aqui o apontadorzinho vermelho para continuar aqui. Deixa eu colocar igual ao anterior. Então, vamos colocar aqui, ó. Ordem 1, ordem 1, ordem 1, 1, 1. Agora o de Horton, tá? Horton não tem um texto para falar para vocês. A gente só vai falar o seguinte, que o princípio, tá? A gente vai continuar com o Strehler. Dois rios de ordem 1 vai formar um rio de ordem 2, ok? Vai formar 1 com 1 aqui, ó, um rio de ordem 2. 2 com 1 continua com o rio de ordem 2. 1 com 1, ordem 2. Só que tem uma pequena diferença, tá? Encontra 2 com 2, vai ter um rio de ordem
3, certo? Então 2 com 2 deu rio de ordem 3, esse trecho. Então a bacia é aqui o 3, ó, de ordem 3. Só que a diferença é que a ordem do rio ele vai até a nascente, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, quando é de ordem 3, aqui esse rio de ordem 3 ele vai até a nascente. E aqui, professor, teve a mudança aqui, ó, 2 com 1, mas qual que é o rio principal aqui? Ó? Tá? Geralmente adota-se o rio maior, tá? O rio maior, isso não tem problema no dia a dia, né? É uma situação talvez muito específica, muito característica, né? O Brasil é muito rico, pode ter várias bifurcações, né? E você ficar em dúvida qual rio que seria o principal naquele momento. Você pode pensar o seguinte, quando um rio ele está escoando assim, tá? E de repente tem outro rio que é afluente dele, e você não sabe se ele é afluente, né? Pega o comprimento do primeiro, tá? E se o comprimento ainda manter você com dúvida, você pode traçar no encontro dos rios aqui, ó, você pode traçar uma tangente aqui, ó, tá? Neste rio e no outro. O que formar o menor ângulo aqui, ó, um alfa aqui, se tiver o menor beta, é o rio que tem a preferência de deslocamento, e ele é o rio principal, tá? Bom, continuando aqui, então, é um rio aqui em cima, então ele não vai ter ordem 1, ele vai ser de rio de ordem 3 desde a cabeceira, certo? Ok, então aqui, ó, ele estava nesse sentido, falou, professor, por que não virou aqui no 2? Porque esse foi considerado o principal. E vamos fazer a mesma coisa para o 2 aqui, ó. Então aqui ele é 2, né? 1 com 1 virou 2, tá? Só que aqui ele é 2, ó. Só que a gente pode definir aqui como o rio principal, ó. Então o rio principal aqui já vai ser ordem, tá? 2, e esse aqui também de ordem, tá? 2, certo? 1 com 1, ordem 2. Então não tem aqui o número de rios, se a gente for contar no rios por ordem, né? Ele tem, né, o número de rios na bacia maior pelo método de Horton. E os demais rios de ordem 1, certo? Aqui ficou aqui um em cima, né? Sabia que ia atrapalhar um pouquinho. Vai ficar ruim o slide para vocês verem. Eu tenho que minimizar, tá? E maximizar para vocês verem isso novamente. Eu tenho que descartar e maximizar o slide novamente. Isso. Então, ficou desse modo, né? Então, o 1, né? O 3 o principal, 1 com 2, tá? 2 de ordem 2, tá? E 1 aqui, ok? Os demais usaram ordem 1. Bacia da ordem é a mesma. Bom, continuando, tá? Temos a densidade, outro item, né, da caracterização morfométrica, tá? É a densidade de drenagem, que é uma razão. Esse é simples, né? É uma razão aqui, deixa eu pegar o marca-texto, é uma relação ou razão entre comprimento total dos cursos d'água e área da bacia. Quantos quilômetros de rio a gente tem por quilômetro quadrado da bacia, tá? Então, é o número que a gente está dividindo. Deixa eu pegar a caneta aqui, que eu acho que eu prefiro, tá? Vou pegar um azulzinho. Então, em cima aqui, comprimento. Por exemplo, aqui, quilômetro. Então, a gente vai pegar aqui quilômetro. Seria quilômetro de quê? De rio, sobre quilômetro quadrado da bacia. Então, unidade de rio sobre unidade de área da bacia. Tá? Então, nós temos uma razão de quilômetro por quilômetro quadrado, que seria aqui, quilômetro de rio por quilômetro quadrado da bacia. Tá? Então, esse índice fornece uma indicação da eficiência da drenagem. Então, se comparar duas bacias, a bacia que tem, não vou fazer a pergunta, né, que não tem a didática para fazer a pergunta e ter a indicação de vocês, tá? Eu tinha perdido o mouse aqui. Então, a densidade de drenagem. Conforme maior a densidade, né, de drenagem, maior é a facilidade que essa bacia tem de drenar a água. Mais eficiente é o sistema de drenagem, tá? Então, aqui uns parâmetros, tá? Não precisa decorar esses parâmetros, né? Esses são consultados, né? Esses índices menor que 5 seria uma bacia de baixa densidade, bacia com maior de 3 é alta densidade de drenagem, tá? Então aqui, ó, lembra, agora você não, né? Você fala, professor, não, daqui decorar, tá, não. Mas entendam isso, é importante entender essa caixa em azul aqui, coloquei as letras, né?
grandes aqui e em vermelho, para chamar atenção. Então, bacia que tem alta densidade de drenagem, tem um rápido escoamento superficial e o pico elevado do hidrograma, que é um gráfico que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, o pico de vazão é alto, tá? Bacia com baixa densidade de drenagem, ou seja, lá menor que 5. Escoamento superficial é lento. A drenagem da bacia é ineficiente. Ela está mais propensa às enchentes. Então, aqui, esse hidrograma, pessoal, está aqui, ó, esse hidrograma, esse gráfico aqui. Esse aqui eu desenhei 3 hidrogramas. Hidrograma 1, hidrograma 2, hidrograma 3. Certo? Então, aqui, ó, a densidade de drenagem da bacia. Desão, desenho. Então, o hidrograma, quando tem uma coeficiente de drenagem menor que 5, por exemplo, o hidrograma é desse forma aqui, ó, ele tem um platô, né? A vazão, o pico de vazão é menor, tá? Em relação aos demais, ó. Então, daqui tem uma baixa coeficiente de drenagem. O que já tem uma média, a coeficiente de drenagem é maior, né? Então, o desenho vai ser maior, entre 5 e 13. Então já vai ter um pico médio da vazão na seção de controle. E quando o coeficiente é muito coeficiente, esse coeficiente, tá? Quando a densidade de drenagem é mais elevada, né? Tem muito rio essa bacia, tá? O pico de vazão é mais elevado, certo? Claro, se você pensar que aqui chove mais do que, não estamos comparando qual bacia chove mais, apenas comparando, né, a transformação de chuva em vazão. Então, supondo as bacias serem iguais, ter a mesma área, mesmo tipo de solo, o que muda é o número de rios da bacia. Então, bacia que tem mais rios, tem esse hidrograma aqui. Bacia que tem menos rios, o hidrograma é caracterizado dessa forma, tá? Bom, item 2.5, densidade da rede de drenagem, tá? Desão Rzão, que é uma relação aqui, número de rios sobre a área da bacia, tá? Então vai dar um valor aqui, tá? Entre rios por quilômetro quadrado da bacia. É provavelmente um outro índice, né? Quantos rios nós temos por quilômetro quadrado, né? Podemos passar quantos rios há por hectare aqui da bacia. Bom, sinuosidade do curso d'água principal. Daqui é outra interpretação muito interessante, que se pegar uma bacia e você comparar duas bacias e o rio principal, um for mais sinuoso que o outro, você já pode caracterizar, vai ter uma ideia da declividade dessa bacia. Tá? Então, bacia que tem um solo, uma bacia que tem uma declividade do terreno baixo, o terreno é plano, a sinuosidade é alta. E bacias que têm a declividade do terreno dessa bacia alta, né, a sinuosidade é menor. Ok? Fui claro? Então, é a relação entre o comprimento do curso d'água e o comprimento do seu TAVEG, medida em linha reta. Então, o sino, tá? Então, aqui, voltando aqui essa caixa, como no item anterior, né, fiz aqui em vermelho. Então, quanto maior a sinuosidade aqui, chamei de S aqui, a sinuosidade, então, quanto maior S, maior essa sinuosidade, né? Maior a sinuosidade do curso d'água. E menor será a declividade do terreno. Ok? Então, maior a sinuosidade, menor será a declividade do terreno. Certo? Então, se vocês observarem, pegar imagens, né, da bacia do Pantanal, a parte que pega mais ao norte do Brasil, ou regiões planas da bacia amazônica, vocês vão ver o rio, né, muito sinuoso, certo? Para até ele achar uma saída, né, desta bacia, ele percorre, né, ele é muito sinuoso quando o terreno é muito plano. Então, maior sinuosidade, poderia colocar o contrário, né? Então, relevo plano, maior sinuosidade da bacia. Bom, declividade do curso d'água principal. Um parâmetro de grande importância, tá? Para o manejo, pois influencia diretamente a gente conhecer, né, o curso d'água principal, porque ele flui em tempo de concentração da bacia. Esse tempo de concentração defino aqui e defino nas próximas aulas, tá? Eu preciso mostrar a definição neste. Então, maior declividade do terreno, maior vai ser a velocidade de escoamento, né? A velocidade de escoamento proporcional à raiz quadrada da declividade, então mais rápido. Menor, coloquei o símbolo de menor,
o TC. O que é esse TC? TC é tempo de concentração, tá? TC aqui, ó, vocês não viram, tá? É tempo de concentração. Menor o tempo que a água está concentrada nessa bacia. E há 3 métodos para estimar, né, a declividade do curso d'água principal. Porque como é que determinamos a declividade média de um curso d'água principal? Então, é ponderado em cada intervalo de curva de nível, é mais importante pegar o trecho final, tem um peso do trecho final, um peso do trecho médio, um peso do trecho inicial lá da nascente, tá? Como são os métodos, né? Então, temos aqui o conceito primeiro, antes de a gente mostrar as fórmulas S1, S2 e S3, vou mostrar o conceito de tempo de concentração, né? Depois eu falo do S1. Então, o tempo de concentração, pessoal, é o tempo que a água, então fala, tempo a gente vai dar o quê? É hora, certo? Hora, minuto, tá? É um tempo, tá? Que vai estar concentrando a água dentro da bacia. Então, o tempo de concentração é o tempo necessário que leva uma partícula de chuva precipitada no ponto mais distante da bacia, ou seja, aqui, ó, precipitou aqui, ó, certo? No ponto da bacia que não infiltrou, se ele filtrou não vai ter escoamento superficial, então aqui não infiltrou, tá? Alcance a seção de controle, ela escoa até aqui, certo? Então, qual é o tempo que a água leva para ir desse ponto aqui em cima, tá? Deixa eu pegar um vermelho aqui, este ponto aqui em cima, qual o tempo que ele demora aqui, ó, qual o delta T ele demora para essa água sair aqui, ó. Isso é tempo de concentração. Tá? Tem algumas formas que a gente vai utilizar para estimar o tempo de concentração das bacias. Bom, S1. S1 ou método direto. É a diferença entre cotas, tá, do canal principal. Então, vamos chamar aqui, tá? Aqui vamos, esse em azul aqui, ó, nesse slide, significa que o perfil do rio. Então, aqui nós temos, aqui eu vou fazer um ponto aqui, a nascente do rio, tá? O rio aqui na nascente, ele percorre, tem um período da bacia que tem grande declividade, na bacia fica plano esse rio, novamente tem a grande declividade, aqui a seção de controle, a saída. Qual que é a declividade média desse rio? Bom, o jeito mais simples de pegar a declividade média é a variação vertical sobre a horizontal. Então, a declividade, tá, desses pontos, vamos passar uma linha aqui, ó, entre esses dois pontos, a declividade dessa linha, tá? A declividade é o que? Variação vertical sobre a variação horizontal. Então, nós temos aqui o H1, que H1 a gente pegaria essa cota aqui, ó. Essa cota, vamos chamar aqui de cota 1. E a cota aqui embaixo, né? Outra cota 2. A diferença entre a cota 1 menos a cota 2, então nós vamos ter a diferença de nível, né, do ponto lá da nascente até a seção de controle. Então, essa variação vertical chamamos de H1. A razão entre H1 sobre o comprimento do rio, nós temos o S1, certo? E esse S1 pode ser expresso em porcentagem, pode ser expresso em metro por metro, tá? Quilômetro por quilômetro, tá? Seria a mesma resposta que metro por metro, né? Então, essa é a declividade do rio principal, ok? Bom, dando continuidade aqui no método S2, tá? Determinação da declividade do rio pelo método que foi conhecido como... É um método S2, né? Que a gente chama S1, S2, S3. Então, essa é outra metodologia de determinar a declividade do rio principal. Bom, então aqui focando o rio, né, em detalhe aqui em azul. Então, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Aqui, então, está representando aqui, marcando aqui o comportamento do rio, ok? Deixa eu ver se está animado. Era para estar animado esse slide aqui, apareceu o triângulo depois, mas não ficou animado esse slide. Então, o que é a ideia deste método? Tá? É fazer uma ponderação em relação à declividade do rio. Deixa eu pegar a caneta aqui em azul, né, para mostrar em detalhes aqui para vocês. Né? Imagine o rio, né, ter esse comportamento, tá, aqui embaixo. Se vocês verem no slide anterior, tá, a declividade, pegando a cota superior, tá, menos a cota inferior, né, que é o H1, que é a variação vertical.
dividido pelo comprimento aqui, L do rio, né, principal, né, o rio que nós estamos analisando, nós vamos ter a declividade S1, aqui do rio. Mas tem um determinado trecho aqui nesse desenho, está exagerado, né, uma determinada declividade do trecho aqui, que a declividade é alta e ao mesmo tempo, ela é muito baixa a declividade. Agora, para levar uma ponderação menos exagerada, que não leva em consideração aqui a nascente do rio, é estimado, tá, uma altura H2. Tá? Mas como é que estima essa altura H2? É estimado da seguinte maneira. Tá? Traça-se o perfil do rio, num gráfico XY, né, onde o X é o comprimento do rio e o Y aqui, tá, é as altitudes do rio, as cotas, né, do rio. E acha-se a área sobre o perfil do rio. A área sobre o perfil do rio é equivalente à área de um triângulo, tá, de mesma área, né, do perfil do rio. As áreas do triângulo e a área sobre o perfil do rio são iguais. Se nós conhecermos a área do triângulo, conhecemos a base desse triângulo, que é o comprimento do rio. Né? Lembramos que, lá da matemática base, a área do triângulo igual à área aqui em cima agora, a área sobre a curva. E a área do triângulo é base, né, que é o comprimento do rio, vezes a altura dividido por 2. H2 é a nossa variável que queremos descobrir, isolando o H2, portanto, o H2 é 2 vezes a área dividido pelo comprimento do rio, ok? Então aí nós achamos o H2 nós substituímos aqui. Bom, declividade, né, fazer aqui no canto, não vai ter nada embaixo aqui, a declividade do rio, declividade de um terreno qualquer, né, variação vertical, tá, sobre uma delta, né, chamada de variação horizontal. Então, temos aqui a declividade S2 do rio, é a variação vertical, H2, tá? E o comprimento do rio principal. Okay? Essa é a declividade S2, certo? Bom, existem umas outras declividades também. Uma muito utilizada, tá? Conhecida como a declividade, uma declividade ponderada em cada trecho, né? Um outro índice representativo, recebe o nome de declividade equivalente constante, tá? Representado por S3. Tá? Então, são 3 declividades do rio, 3 maneiras de se calcular e estimar. Tá? Esse aqui não tem um desenho gráfico, apenas mostra, né, a equação, tá? S3. Aqui a gente faz no Excel, vamos fazer passo a passo, tá? Todos esses, vamos fazer uma aplicação de todas essas equações. Então, temos aqui a declividade do trecho I, tá? DI, tá? Esse DI aqui, declividade do trecho, seria a declividade em cada intervalo, tá, que o trecho percorre, que nós conhecemos as cotas. Esses locais que a gente conheceu, que nós conhecemos as cotas, são as curvas de nível. Então, tendo uma planta plana altimétrica, né, o mapa plano altimétrico da bacia, e conhecemos, portanto, né, em cada trecho desse rio ele vai estar cruzando uma cota. Então, a gente consegue calcular a declividade de cada trecho, conhecendo as cotas, né, do rio quando ele vai percorrendo seu caminho. Então, a declividade do trecho I é a variação vertical, que é o desnível, né, entre as extremidades do trecho I. E, na verdade, esse desnível aqui vai ser o intervalo entre as cotas, quando conhecemos, né? E LI é o comprimento desse trecho do canal. Conhecendo, então, a declividade do trecho I. Substituímos na equação, tá? Vai ficar raiz quadrada desse DI aqui no denominador. Comprimento desse trecho dividido pela raiz quadrada desse trecho. Esse I é o índice, tá, pessoal? Então, cada trecho, o rio pode ter lá 20 trechos querendo determinar lá do primeiro trecho lá na cabeceira, o segundo, o terceiro, ok? Pode ter 5 trechos apenas, né? Se uma bacia é muito pequena, então você tem os índices, né? Conhecidos poucos, né? Então, I seria o índice, os respectivos trechos do rio. Então, o somatório do LI dividido pela essa razão aqui de LI sobre raiz quadrada de DI. Eleva tudo ao quadrado. Esse valor, geralmente, o S3 ele é menor que o S2 e o S2, consequentemente, menor que o S1. Tá certo? Então, são os 3 valores. Também existe outros S, eu não vou ficar aqui, senão a gente vai ficar falando muito sobre a declividade do trecho, mas existe estudo de declividade do trecho que estuda só 3/4 do rio, né? Não leva em consideração primeiro 1/4 do rio lá da cabeceira e outras análises necessárias de determinar do
rio das bacias, tá? Então são as principais equações utilizadas, são essas três. Bom, dando continuidade, tá? São mais duas, tá? Para a gente fazer o primeiro exercício, que é a declividade do terreno da bacia. Que você pode, isso é aplicado, né, para várias outras situações. Você tem a declividade de uma tubulação, por exemplo, na irrigação, né? O professor falava, a tubulação tem a declividade, essa linha, né, de irrigação, declividade de 3%. Um canal de drenagem, um canal lá dimensionado na hidráulica, esse canal vai ser com declividade de 1%. Então, era uma linha, né? Na topografia, a linha, né, da divisa, a linha da estrada. Então, enfim, aqui já não é uma declividade, tá, do terreno. Então, é muito utilizado esses dois, né? Qual que é a elevação e a declividade do terreno. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Então, vamos às duas características principais da bacia, tá? Então, em relação ao relevo, né? Aqui eu não li com vocês, mas lendo aqui, o relevo de uma bacia tem grande influência sobre os fatores hidrológicos e meteorológicos, pois a velocidade de escoamento superficial é determinada pela declividade do terreno, enquanto a temperatura, precipitação e evaporação são funções da altitude da bacia. Então, temos aqui a declividade da bacia hidrográfica, tá? Ser, né, do terreno ser expressa por essa equação. EI, né, EI não, é só o I, né, que é igual a EQ, né, EQ que eu mudei um pouquinho essa equação para ficar mais didática, é a equidistância das curvas, tá, da planta, né, plano altimétrico do mapa, né, então a equidistância entre as curvas de nível pode ser 10 metros, 20 metros, né, como o mapa está. Às vezes o somatório dessas curvas de nível, tá? Então eu tenho que medir, né? Tem que ir lá num software, no AutoCAD, num software específico, medir o comprimento dessas curvas de nível que vão num divisor de água da bacia ao outro divisor de água do outro lado da bacia, né? Dividido pela área da bacia. Então essa equação simples assim sabe qual é a declividade do terreno. Tá? É estranho falar declividade de uma área, né? Mas é a declividade média da bacia, ok? Bom, para finalizar, antes da gente fazer o exercício, temos aqui a altitude média da bacia hidrográfica. Então, temos aqui a elevação, a altitude média da bacia hidrográfica pode ser estimada por essa equação. Então, a elevação média da bacia, a gente vai calcular mais para frente no item seguinte, o 3.3, tá? A curva hipossométrica, onde a gente determina a elevação mediana da bacia. Aqui é a elevação média do terreno da bacia. Qual é o ponto médio do terreno? Então, o ponto médio do terreno vai chamado aqui, ó, HI, que é a elevação média entre duas curvas de nível consecutivo. Essas curvas de nível, isso não é curva de nível feita com o trator de conservação de solo, essa é curva de nível lá da topografia, hein? Tá? Então, curvas de nível consecutivas. A área entre essas duas curvas de nível, chamada de área I, e a BH área total da bacia, ok? Então, fazendo essa conta, vamos ter elevação média do terreno, ok? Então, vamos fazer esse exemplo aqui em seguida, ok? Então, vou ler esses dados aqui diretamente no Excel com vocês, certo? Dá uma paradinha aqui, tá? E ao Excel, mostrar com vocês como é que ele vai ser feito no Excel. Tá? Exercício 1, tá? Vamos... Aqui assim, primeiro aqui no exercício, então nós temos aqui, ó, tá? Exercício 1. Após uma análise sucinta e detalhada do mapa plano altimétrico, foi delimitada uma bacia hidrográfica, a qual possui as seguintes características. A área da bacia, então vamos colocando aqui ao lado, né? Vamos fazendo na sequência aqui, vamos colocando aqui, ó, tem os dados em azul. Vou ler aqui com vocês, né? Parece tudo complicado que resolver o exercício, mas ele é muito simples esse exemplo, né? Comprimento axial 6,75 km, perímetro da bacia 19,9 km, largura média da bacia, lembra que eu falei já do 2,72, comprimento do curso do rio principal 8,02 km, comprimento total das curvas de nível 83,1 km, comprimento total VEG principal 6,3 km, comprimento da rede de drenagem total 20,3 km. Área sobre perfil do curso d'água principal. Então, lembra lá do método S2? Precisa conhecer, tá? Essa área sobre o perfil do curso d'água foi determinado no software.
612.500 metros quadrados. E a área compreendida entre as curvas de nível estão na tabela abaixo. Então, pede-se, né? Determinar a ordem da bacia, A, B, o coeficiente de compacidade, coeficiente de forma, índice de conformação, densidade de drenagem, deixa eu dar um zoom aqui, sinuosidade do curso da água principal, declividade, o S1, S2, S3, declividade da bacia e elevação média da bacia hidrográfica, tá? E primeiro aqui a ordem da bacia. Temos o desenho aqui, vamos determinar a ordem da bacia. Vou colocar os pontos aqui, esse exemplo é muito simples, tá? Então vamos começar a fazer. Para rabiscar aqui, eu acho mais simples rabiscar no PowerPoint, tá, pessoal? Então vamos ao PowerPoint que é mais simples. Legal aqui, vamos ao PowerPoint. Ele é mais simples se nós resolvermos aqui. Então vamos pegar aqui, que eu consigo rabiscar. Então, primeiro, né, o método de Streher a gente vai chamar aqui de 1. Vamos chamar 1, todas as cabeceiras, né, coloco o número 1, certo? Eu vou fazendo aqui com o mouse, tentando ser o mais preciso com o risco. 1 e 1. Ok? Então, todas as cabeceiras com o número 1, tá? Vamos fazer aqui no tom vermelho o número 2, que encontra dois rios de ordem 1, vamos ter um rio de ordem 2. Então, 1 com 1, vamos ter o 2 nesse trecho até no seguinte. Ele não encontrou aqui nesse trecho o rio de ordem 1, então ele continua com 2, com 1 continua com 2. Bom, vamos parar nesse trecho aqui que a gente não sabe se ele vai continuar com 2. Vamos dar sequência aqui, 1 com 1, esse trecho 2. 2 com 1 continua com 2. Okay? Então, até aqui, 2 com 2 vai virar 3. Então, vou pegar uma tinta verde aqui. 2 com 2 vai virar 3. Então, 3 com 1, 3. 3 com 1, 3. Ele vai continuar sempre com ordem 3. Então, bacia de ordem 3, certo? Então, esse daqui é o método de Streher. Ok, pessoal? Então, esse é o método de Streher. Agora, o método de Horton, tá? Então, o método de Horton seria da seguinte maneira. Então, continuando aqui com o método de Streher, o que a gente tem que fazer? Teremos que pegar aqui, ó, do rio de ordem 3 e achar qual que é a predominância aqui, ó, do rio. Ele vai à direita nesse trecho aqui, né? Deixa eu pegar uma tinta preta aqui, ó, só para fazer a pergunta, né? Ele vai para cá, é o principal, para cá. Então, lembra que eu falei, né? Dá preferência por um maior rio, tá? Fazendo uma seta aqui. O maior rio ou que tenha a tangência predominando, tá? Então, aqui a tangência predominando é essa, né? Então, ele vai seguir aqui o rio de ordem 3, certo? Esse 2 vai desaparecer, tá? E aqui, qual vai, né? Aqui é difícil saber, né? No desenho aqui os dois estão bem simples, tá? É difícil, na prática não ocorre esses problemas. Aqui o desenho a gente faz no computador quase com uma forquilha aqui, né? Então, se a predominância da tangente aqui ficou de ordem, desaparece esse 1, então o de Horton é o de ordem 3, totalmente este rio que vai do início à cabeceira. E o de ordem 2, tá? Vai ser, tá? A sequência aqui vai pegar um rio que tem a tangência predominando aqui, ó. Ordem 2, ok? Então, assim é o método de Horton, ok? Observe que o número de rios para Horton, se for levar em consideração a ordem, né? Tem o número de rios é reduzido em relação à de Streher. Então, a ordem dos dois casos, né? A ordem é ordem 3, certo? Ordem 3 para essas bacias. Voltando no Excel. Tá? Então, vamos lá no Excel. Bom, montei essa tabela aqui ao lado, né? Então, vamos colocar aqui os valores, né? A ser preenchidos aqui, certo? Então, vamos começar aqui, né? Deixar didático, né?
Então vamos colocar aqui, ó, dados da bacia, certo? Então vamos colocar aqui dados que foram fornecidos, certo? Fica mais prático nós fazermos assim. Vamos chamar aqui área, BH, área da bacia hidrográfica. Colocar o sinal igual. A área da bacia hidrográfica, nós lemos lá, que vale 14 km ao quadrado, certo? Então, tudo azul aqui são os dados que são fornecidos no exercício. Comprimento axial foi fornecido no exercício também, vale 6,75 km. Que mais foi fornecido? Perímetro da bacia hidrográfica. O perímetro foi lido 19,9, né? Foi lido no software, claro, né? Todos os parâmetros topográficos. Largura média são fornecidos no exercício. Largura média também fornecida no exercício, 2,072, tá? Unidade da largura média em quilômetros, né? Tá aí. Largura do curso d'água principal. Vamos lembrar aqui, largura do curso d'água principal. Reduzir o zoom aqui. Largura média, comprimento, né? Não largura. Comprimento do curso de água principal, tá? Chama-se principal. Igual 8,02 km. Então, um pouquinho demorado, solicito paciência, né? A resolução do exercício. Comprimento, tá? Do curso d'água principal, comprimento total, tá? Das curvas de nível, chamado de CN, que o comprimento total das curvas de nível é 83,1 km. Depois eu passo aqui. Comprimento do talveg principal, o L sempre chama de comprimento, né? (6,3 km). Aqui não precisava sinal de igual, né? Não sei porque eu coloquei. Comprimento. Bom, o que mais está faltando? Comprimento da rede de drenagem total. Comprimento, rede, drenagem total. Que vai ser 20,3 km. Agora, área sobre perfil. Área aqui, sobre perfil. Vamos chamar assim, né? Do rio. Que a área sobre perfil é 618.500. O que? Agora colocar a unidade aqui, ó, metros quadrados, certo? Aqui o comprimento aqui foram todos quilômetros. E aqui o número de rios. Colocar N rios. Pronto. Fica fácil agora nós fazermos, tá? Bom, então vamos estar resolvendo a letra A. Tá? A resposta da ordem da bacia, já falamos que vale 12. Resposta da letra A, coeficiente de compacidade. Então, coeficiente de compacidade, pessoal, é o KC. Tá? Então, KC é a resposta da letra A. Tá? Então, vamos chamar aqui, ó, de AKC, que é o coeficiente de compacidade. Então, o coeficiente de compacidade é escrever, então, no Excel, igual 0,28 vezes o perímetro da bacia, aqui é 19,9, não precisa mais digitar, que nós já digitamos uma vez, dividido pela raiz, abre parênteses, da área, tá? De 14 km². Ok? Perímetro em quilômetro, área da bacia em quilômetro quadrado, então tudo certo. Então, 1,4892. Esse é o valor adimensional, então uma bacia está com uma propensão baixa, né? De enchente, certo? Vamos à letra B. Letra B é o KF. KF igual a, vamos ter então, o KF é largura média, tá aqui a fórmula do KF, certo? KF vai ser calculado pela largura média sobre a largura axial. Então, colocamos igual a largura média
dividido pelo comprimento axial. Deu 0,3, tá? Então, largura sobre largura média, quando o KF tende, né, a largura média é igual ao comprimento axial, ele tende ao valor 1, né, tem baixa propensão, então aqui tem alta propensão a enchente, né, e aqui é 1,48, né, voltando lá no PowerPoint, lá no PowerPoint confirmar se a gente não se enganou, né. Lembrar que quando ele tende a ser circular, tá? Se pensar na fórmula, né? Quando ele tende a ser circular próximo de 1 para o IC e para o KF, é baixa propensão de enchente, certo? Então tá aqui, né? Bacia, né? Não sujeita, lá 1,48, né? Não sujeita a grandes enchentes, certo? O KC. O KF, né? Já deu uma outra interpretação, né? KF já deu um valor baixo lá, bacia não sujeita a grandes enchentes, certo? Então voltamos lá no Excel. Agora vamos calcular o IC. O IC então vai ficar igual a colocar a fórmula para ficar didático, tá? Igual a área da bacia hidrográfica dividido pelo comprimento axial ao quadrado. Então comprimento axial, coloco o chapéuzinho, o 2, assim que a gente escreve ao quadrado, certo? Deu 0,3, certo? 0,3070 para o KF, 0,3073 para o IC. Bom, letra A, B, letra C. Letra C, densidade de drenagem, Dzão, Dzinho, densidade de drenagem. Densidade de drenagem é essa equação, certo? Somatória, né, de todos os canais, dividir esse L aqui, somatório de todos os cursos d'água, né, somatório de todo o sistema de drenagem total da bacia, dividido pela área da bacia. Então, é colocar o sinal de igual, somatório da rede de drenagem total, 20,3 km, dividido pela área, por 14. Então, deu 1,45, né, a gente pode escrever aqui o quilômetro de rio. Vou escrever aqui o quilômetro rio por quilômetro quadrado da bacia, ok? Letra D, densidade da rede de drenagem. Então temos lá a densidade da rede de drenagem, é o número de rios, 12, dividido pela área da bacia. Então 0,85 rios por quilômetro quadrado, né? Vou colocar aqui no singular, rio por km ao quadrado. Lembrando que um quilômetro quadrado, né, significa que nós temos 100 hectares, né? Então, um quilômetro quadrado, vou escrever aqui para quem não... Um quilômetro quadrado é equivalente a 100 hectares, né? Aqui é ao quadrado, não é elevado a 1 não, elevado a 2. Isso, um quilômetro quadrado é equivalente a 100 hectares. A, B, C, D, E. O que está perguntando na E? Densidade, não, sinuosidade agora. Letra E, sinuosidade do curso d'água principal. Sinuosidade do curso principal, dado pela equação aqui, ó, sino, comprimento do rio principal sobre o tal VEG. Então, divide aqui, vamos achar, não tem dado comprimento do rio, aqui, o curso d'água principal, 8,02, dividido pelo comprimento do tal VEG, 6,3. Então, um rio que tem a sinuosidade de 0,273, certo? Se quiser colocar mais casos aqui em cima, é só aumentar o número de casas decimais. Letra F, tá? Letra F já são as declividades, S1, S2, S3. Então, na letra F, como é que a gente tem que saber? Na letra F, nós precisamos determinar o H1, né? Dividir por H1 sobre o H principal,
O H1 nós não temos, né? Então vamos achar esse H1 aqui primeiro. H1 vai ser, né, a diferença do ponto mais alto lá da bacia, né, do rio principal mais alto e até o ponto mais baixo. Opa! Ponto mais baixo. Então, como que é esse H1 aqui? Vamos ver aqui o que nós temos de informações de declividade do curso da água principal. Então, aqui eu coloquei em amarelo, aqui, declividade do curso da água principal. Então, o intervalo, né, a gente está falando do rio principal, que seria, né, o rio que nós desenhamos aqui na bacia, né? Foi obtido, né, no mapa um rio principal. Então, lá na cabeceira, né, lá na parte mais alta, está nos 700 metros. E a seção de controle está nos 725. Ok? Então, o H1 é a parte mais alta, né, os 700, menos o 525. Então, o H1 tem 175 metros, tá? É o desnível desse rio. Ok? Então, S1 simples, né? É só dividir a variação vertical dividido pela variação horizontal. O comprimento do rio principal vale 8,02. Tá? Então, só que aqui observa que a gente está com uma unidade em quilômetro e aqui unidade em metro. Então, eu vou precisar aqui passar essa unidade para metro também. Tá? Eu vou multiplicar por 1000 aqui embaixo. Então, ficou 0,02182 metro por metro. Tá? Ou, né, se a gente quiser expressar esse valor, tá, em porcentagem, é só, né, a gente copia essa fórmula daqui, tá, já estava configurado e clicar aqui em cima, tá, mexer em porcentagem, tá, 2,18% o rio principal. Reduzir o número de casas aqui, isso, tá. Método S2, tá. O S2 a gente vai ter que conhecer o H2, né? Qual que, neste S2 aqui, qual que é o valor de H2, né? Então vamos conhecer o H2. Como é que nós achamos o H2, né? Lembra? O S2 é a forma, a variação vertical, né, sobre o comprimento. O H2 nós vamos ter que achar, tá? Lembra que tem essa fórmula aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar. H2, né? É 2 vezes a área, esse A aqui não é a área da bacia, essa área aqui, que eu estou com o mouse, é a área sobre o perfil do curso d'água principal, é a área do retângulo, a área do triângulo, certo? Dividido pelo L, que é o comprimento do rio. Então, o H2, aqui embaixo, vai ficar, vou colocar na célula de baixo, H2 ficaria duas vezes, né, duas asterisco, vezes a área sobre o perfil do rio, então duas vezes 618.500, dividido pelo comprimento do rio, certo? 8,02 vezes 1000. Observe que se eu não colocar parênteses aqui, ele vai dividir por 27 e multiplicar por 1000. Então, eu tenho que colocar o parênteses. Então, H2 deu 140,3 metros. Tá? Vou colocar aqui, só para ter de comparação. O H1 deu 175, H2 é 154. Logo, né, o S2 vai ficar igual ao H2 dividido pelo comprimento do rio. Esse valor, tá? H 1,92%, como eu disse para vocês, o valor um pouco menor, né, do S2 em relação ao S3, certo? Bom, vamos determinar o S3 aqui agora, o S3. Vou colocar aqui alguma tonalidade para ficar só diferindo dos demais. Então, S3 é a equação aqui, o que nós vamos ter que utilizar. S3 é o somatório do comprimento, né, de todos os rios, que na verdade é o comprimento do rio principal, dividido pelo comprimento de cada trecho, tá? Dividido pela raiz quadrada da declividade de cada trecho. Então, só vamos montar esse cálculo, tá? Eu deixei aqui, tá? Essa parte, essas células marcadas para estar realizando esses cálculos, né? Então, vamos copiar aqui o intervalo, tá? Da curva aqui, ó. Vamos colocar a curva aqui. Vamos colocar intervalo.
Vamos colocar as cotas aqui, cotas, né? Vamos copiar esses valores. Tá, pera aqui, eu tô com... Aqui a gente vai determinar a elevação média. A gente não precisa estar fazendo essa parte aqui, tá? Esses dados aqui a gente pode deixar aí. Tá? A gente vai utilizar essa parte aqui para um outro cálculo. Vamos utilizar aqui que já tem o comprimento LI aqui, ó, tá? Essa coluna aqui que eu vou colocar em laranja aqui. A gente já tem esse comprimento, então fica mais fácil fazer aqui. O que nós vamos precisar fazer primeiro é achar, né? Se a gente dividir, vamos achar esse DI aqui, ó, tá? Vou colocar a fórmula aqui para ficar didático, tá? Para nós estar calculando. Então, primeira etapa aqui, achar esse DI aqui, né? Essa declividade em cada trecho aqui, tá? Para nós estarmos calculando, tá? Bom, o que é? É o desnível em cada trecho, tá? Dividido por LI. Então, vou colocar aqui, ó, des, né, do trecho I aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, sinal de igual, 540 menos 525. Então, a variação vertical, então, o desnível de cada trecho aqui deu 15, os demais trechos vão dar tudo 20, tá? Então, tá aqui o desnível, tá? De cada trecho. Então, aqui vamos chamar do DI agora, tá? Esse DI nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular a declividade do trecho dividido pelo comprimento, certo? Só que essa declividade está em metro, o comprimento aqui está em quilômetro. Então, vamos selecionar e multiplicar por 1000, certo? Dá Enter. Então, deu 0,07, né? 79,37. Arrasto para baixo, calculamos todos os trechos. Ok? Que é bem mais rápido, né? Que fazer na calculadora. Lembra que fazendo isso na calculadora, quando se trabalha, né, com outras casas, né? Dá sempre erro. Não é erro, né? A diferença é resultado entre entre os colegas, né? Entre você, algum colega, ou entre o que é apresentado no slide e feito na calculadora na aula. Bom, próxima conta, vamos calcular aqui, ó, a raiz da DI aqui, só para ficar semelhante ao que eu faço no slide na lousa, né? Passo a passo, não ficar fazendo direto. Então, raiz de DI, vai ficar raiz, só digitar raiz, né? Abre parênteses, clica na célula ao lado, fecha parênteses, Enter. Então, a raiz de DI, clica duas vezes, né? Clique duas vezes e já calcula. Aqui vamos calcular então o somatório, né? Vamos fazer aí um somatório de... Aqui escrever assim, o somatório de LI barra raiz de DI. Então, a gente está calculando essa parte aqui, ó, o denominador da principal equação. Então, vamos achar esse somatório aqui, tá? Então, vamos calcular aí LI, então, igual o LI. O LI é esse valor aqui, ó, 1,89 vezes 1000, certo? Então, vamos multiplicar, tá? Dividido por raiz de DI, ok? Então, vai dar 21.215,19, né? 738. Clico duas vezes. Então, calculamos todos os somatórios, né? Calculamos todos a somatória de LI. Calculamos o LI sobre a raiz quadrada de DI. Clica no símbolo sigma, tá? Ele já soma, faz o somatório para nós, que deu 68.545. Então, esse é o denominador, certo? Dessa equação, pessoal. É este valor aqui que eu vou colocar em laranja, que é tudo do S3, certo? Então, estamos calculando o método S3. Bom, agora para calcular o método S3, nós já calculamos o somatório, né? Então, fica simples agora, só copiar a equação. Abre parênteses, somatório do curso d'água principal, 8,02 vezes 1000, para passar para metro, né? Dividido pelo somatório. Ok? Acabamos de calcular. Tudo isso elevado ao quadrado. Deu 0,13. Vamos reduzir aqui um pouquinho. Aí vamos copiar essa equação aqui. Ó. Deu 0, passar para porcentagem. Deu 1, aumentar as casas.
Então, olha lá, o método S1 deu 2,18, o S2 1,19 e o S3 1,369, tá, por cento. Como eu falei para vocês lá nos slides anteriores, o S3 dá um valor menor. Bom, vamos para o próximo. Letra. Bom, já foram 1h20 de aula, tá? Dessa aula eu não posso correr muito também para não ficar muito rápido, né? Mas não esqueçam, se vocês tiverem dúvida em qualquer solução, tá? Não estiverem conseguindo resolver esse exercício, na aula que eu estiver, nos horários, né, que eu estiver ao vivo com vocês, vocês podem estar fazendo, compartilhe a tela do Excel comigo, eu vou dando a dica para vocês, ok? Opa. Bom, vamos lá. Letra G. Então, letra G, tá? Elevação, tá? Perdão, letra G é declividade, é o I, né? Não é elevação, é a letra H, tá? Porque às vezes eu mudo o olhar, estou olhando, tá, para cima e estou lendo aqui as letrinhas pequenas. Então, aqui a letra G é declividade da bacia, certo? Então, declividade da bacia, coloco o sinal igual, a equação é esta daqui, tá? Então, a equidistância. Então, a equidistância das bacias, né, vezes o somatório das curvas de nível dividido pelo a área da bacia, certo? Então, aqui a equidistância vai valer, tá? Equidistância, então vamos lá olhar, ó. 540, 560, 560 e 580, 580, 600, então nós temos a equidistância das bacias, certo? A equidistância vale 20, ok? Vezes o somatório das curvas de nível. O somatório foi dado aqui, ó. Somatório total das curvas de nível. 83, tá? 1 km. Só que está em quilômetro, vamos passar para metro. Então, vamos multiplicar por 1000, certo? Dividido pela área da bacia. Então, abro parênteses, coloco a área da bacia e vou explicar por que eu vou colocar o parênteses. Porque é 14 em quilômetros. Para a gente passar para metro quadrado, eu multiplico não por 1000, e sim por 1 milhão, por 1000 ao quadrado, né? Que dá 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta. Então, a declividade média desta bacia é 0,1187, né? Ou esse valor, tá? Vou passar em porcentagem aqui. Então, dá 12% de declividade, né? 11,87% de declividade deste terreno, certo? Então, declividade está pronta. Próxima elevação da bacia. Então, esse a gente vai montar aquela tabelinha lá em cima, que a gente tem que calcular a somatória do produto da elevação vezes o da área entre cada curva de nível, tá? Aqui esses dados era para eu passar, deixar pronto aqui, que são fornecidos esses dados, tá? A área entre as curvas de nível também, tá certo? Então, eu tenho que copiar aqui esta área aqui, tá certo? Para vocês. Então, esta área, ela é fornecida para vocês. Deixa eu só digitar esses valores, tá aí digitado os valores para vocês, certo? Então, a área. Podemos colocar a área aqui, né? Digitar ao lado aqui. Então, a curva 10 aqui, porque é diferente lá da tabela anterior, do rio. Aqui nós estamos falando da bacia toda. Então, ela está indo lá de 700 a 720, certo? E aqui vamos colocar aqui, marcar essa tabela e vamos chamar aqui do HI, certo? Vou pegar essa coluna aqui, essa equação e mostrar aqui para vocês. O que nós temos que achar? A somatória do produto HI vezes AI. E o que é esse HI? É um intervalo, é a elevação média, tá? Então, esse HI é o valor médio. Qual que é a média aqui? Entre 525 e 540. Então, o valor médio é igual ao parênteses. Então, digita a média, um faz um mais o outro, tá? Divide por 2. Certo? Então, dá 532, né? 0,5. Dou 2 cliques, ele já calcula os demais, certo?
próximo do HI, vamos calcular, né? Vamos passar essa área, como está tudo em quilômetro, vamos pegar essa área aqui, ó. Na área aqui, ó, em quilômetro quadrado. Na área quilômetro quadrado igual, né, área hectare. Então, para passar hectare para quilômetro quadrado, a gente divide por 100. Então, dá 2,258 quilômetros quadrados. Dou 2 cliques, calculamos, transformamos, né, a área em hectares para quilômetros quadrados, ok? Isso daqui a gente fez isso aqui, né? Só mostrando aqui para vocês. Passamos apenas, né, a área de hectares para quilômetro quadrado. E agora vamos calcular o produto, né? O HI vezes, tá? A área I, perdão, vezes, vou colocar aqui a área I, certo? Então, o que nós vamos fazer? Pegar o H, tá? Ah, professor, não tem que passar esse H, se eu tirar esse H aqui, é só colocar a unidade, ele está em metro. Poderia multiplicar metro por quilômetro? Mas o que que acontece? Olha a equação aqui, ó. A gente está multiplicando aqui, ó, metro vezes a área, que é em quilômetros quadrados. Só que a gente vai dividir aqui por quilômetros quadrados. E não tem problema, então, estar multiplicando metro vezes quilômetros quadrados, neste caso, ok? Então, vai ficar 532,5 vezes 2,258. Vai dar este valor, que é a multiplicação dos dois cliques. Calculei todos esses valores, tá? Até o 261. Seleciono, clico no signo, ele acha a somatória. Então, deu 80, essa somatória aqui em cima, né, o numerador, tá? E dá 8.278,065. Então, vamos lá calcular a última letra aqui, né? Que é a elevação. Então, a elevação, letra da A, B, C, D, F, G, H, tá certo? Então, a elevação vai ficar igual ao somatório, 8.278,065 dividido pela área da bacia, que vale 14. Okay? Então, a elevação média da bacia é 591,29 metros. Ok? Faz sentido, né, que a bacia está lá variando entre 525 a 720 de altitude, a média, né, a elevação média do terreno, não colocou um pontual, né, 591,29 metros, ok? Então, finalizamos esse primeiro exercício aqui, respondemos, né, toda a parte teórica, fizemos um exemplo prático, tá? Resolvendo todas as equações, né, calculando o coeficiente de compacidade, coeficiente de Fórmias, de conformação, densidade de drenagem, densidade da rede de drenagem, tonalidade do curso d'água, declividade S1, S2, S3, declividade da bacia, elevação média da bacia. Ok? Se alguém tiver dúvida na solução do exercício, tá? Se você está com dúvida, me chame durante a aula ao vivo. Entra na aula ao vivo e solicita a dúvida, né? Mas está aqui resolvido o exercício, né? Procurem, né, montar uma tabela como esta, tá? Né? Digita os valores, né, daqui do exercício. Vou passar os valores, né, para vocês no PowerPoint, para vocês estarem resolvendo o exercício. Teve um aluno ao vivo hoje que me solicitou, né, os números, né, não só os vídeos, e sim as apresentações nos slides, os slides, né, para eles poderem estar resolvendo os exercícios, tá? Então eu vou passar para vocês. Então aqui a letra A é H, inclusive a ordem da bacia. Tá? Então aqui é a resolução para vocês. Então montar para vocês aqui as respostas, tá, do exercício. Então tá aí no vídeo aí, se vocês quiserem dar um print aí, vocês têm a resposta, né, da letra A até a letra H, aqui ficou do lado de fora, né, na G e H, todas as respostas do exercício. Ok? Então, vamos finalizar a aula falando sobre curva hipossométrica, tá? Então, para finalizar essa aula, a curva hipossométrica, tá? Então,
passar os slides. Vamos lá, né? Então, esse slide eu passo para vocês, tá certo? Tá, os dados, né? Curso d'água principal, tá? E aqui o intervalo da bacia, certo? Bom, aqui era para fazer a ordem da bacia, eu tinha deixado esse slide, né? Não era feito onde nós fizemos. Método de Horta, método Stregg. Bom, vamos para o item final, tá, da aula. Tá? Item 3.3, finalizando esse conteúdo, que era a caracterização morfométrica da bacia, parte muito importante é a curva ipsométrica. Então está aí uma curva ipsométrica desenhada, construída de uma bacia hidrográfica, tá? E ela representa, tá, a variação da área acumulada da bacia com as suas respectivas cotas. Tá? Então essa daí não é de perfil de rio mais não, tá? São altitudes da bacia. Tá? São as cotas ou altitude da bacia. Então, aí no eixo X, tá? Temos a área acumulada da bacia, tá? E aqui no eixo Y as cotas, tá certo? Então, o que significa isso? Significa que nós temos, tá? Aqui, onde temos o 100 aqui, ó, 100% da área da bacia significa o quê? Tá aqui, esse ponto aqui, ó, 600, 620, tá? Aproximadamente, né, um pouco acima, né, 630 metros, tá? Esta bacia está acima, 100% da área está acima de 630 metros. Vou pegar o próximo ponto aqui, ó, ponto que seria aqui, ó, tá? Que não teria nenhuma concordância, teríamos que pegar os 700 aqui, ó. Então, esse ponto aqui, o que ele significa? Se nós traçarmos uma linha aqui, ó, então temos 90, 92, 94, 95% da área da bacia está abaixo de 700 metros, ou seja, 95% está acima, tá? Corrigir se eu falei errado, tá? Para não precisar cortar vídeo, nada, né? Então, 95% da área da bacia está acima de 700 metros e 5% apenas, né? Esse restante aqui, tá? Está abaixo de 700 metros, ok? Então, vou colocar aqui para ficar mais didático, ou seja, 50%. Temos aqui, coloquei uma linha 50. Essa daqui é a altura, pessoal, chama-se altura mediana, tá? Com 50%. A altura, então, a altura mediana desta bacia, ó, né, a gente traçar uma linha agora, uma linha paralela ao eixo X, ó, encontrando o eixo Y, nós temos que 50% da área da bacia, de todo o terreno, se a bacia lá tem 1.000 hectares, significa que 500 hectares está acima, tá? De 820, 860, quase 860 metros, tá? E os outros 50% está uma parte acima, outra parte abaixo, certo? Vamos pegar outro ponto aqui, 80%. 80% toda a altitude, toda a área da bacia está acima de, aqui, ó, acima de 780 metros. E 20% está abaixo, consequentemente, certo? Há um outro aqui, ó, 900, tá? Nós temos que o quê? 30% da área da bacia está acima de 900 metros. Vamos supor que queiram, vocês têm uma área, numa região onde a agricultura daquela determinada cultura não é indicada para um plantio acima de 900 metros. Então, 30% de toda a área, né, disponível lá, a área daquela fazenda que está naquela bacia, ou daquela bacia, né, não é própria para o cultivo de determinada planta, está acima de 900 metros de altitude. E os outros 70% está abaixo de 900 metros, ok? Então dá para, com uma curva ipsométrica, saber qual é o comporta, as altitudes, né, do terreno, como se comporta, tá? O terreno, observa que sempre aqui lá nos pontos mais altos, a curva tende, né, a ter um comportamento nesse sentido mesmo, tá? Pouca área, grandes altitudes, e lá, né, tá se desaguando, lá tem pequenas áreas também. E quando a curva fica muito plana, que tem uma curva ipsométrica que tem esse comportamento assim, ó, eu estou desenhando, significa, né, a gente tem uma grande, estou desenhando a mão livre, né, mas tem uma grande área, né, um terreno aqui, né, na mesma altitude. Não está falando que está plano ou não, né, mas tem a mesma altitude, tá? Bom, para determinar essa curva, então é simples, a gente tem que achar essas áreas acumuladas aqui, ó,
tá? E com as suas respectivas cotas. A gente tem que achar esses pontos vermelhos aqui, ó, que é essas bolinhas vermelhas, achar essas bolinhas vermelhas e traçar o gráfico. Então nós vamos fazer essa curva aqui no Excel, seguindo os seguintes passos, né? A construção da curva, deixa eu pegar uma caneta aqui, e falar lá, clicar aqui, né? Então a construção gráfica da curva ipsométrica, né? Deve ser como é que nós vamos desenvolver ou como nós vamos construir a curva ipsométrica, tá? Então, o primeiro passo é determinar as áreas entre as curvas, tá? E também a área total da bacia. Bom, isso daqui a gente não determina, daqui é tarefa lá para topografia, tá certo? Então, já vamos, eu vou fornecer esses valores, tá? Não vou solicitar que vocês peguem uma bacia, acha, né, instala um software que diz e determina as áreas, tá? Um outro software, um AutoCAD, outro software para calcular essa área. Essas áreas aqui para construir no exercício já vai ser fornecido. Calcular os valores agora a gente vai calcular, tá? Calcular os valores relativos das áreas das curvas de nível, a gente vai ensinar a calcular os valores relativos, tá? A porcentagem equivalente dessa área relativa em relação à área total, tá? Aí depois, calculando esses valores relativos em relação à área total, a gente vai acumular esses valores, ok? Então está acumulado aqui, esses valores são, né? Vamos acumulando as áreas, senão não dá 100%, tem que dar o 100% da área total. Então aqui são valores acumulados, ok? Até atingir o 100%, ok? Então no Excel é rapidinho fazer, independente se tem 10 curvas de nível, tiver 100, a velocidade de cálculo é a mesma, né? Então vai estar limitado o exercício aí, vai fazer pouco, né? Curvas, mas poderíamos exercício com mais curvas. Bom, e em seguida fazer o gráfico, onde o valor da abscissa são os valores percentuais acumulados e os valores da ordenada, né? São as respectivas cotas, tá? Os valores, né, das cotas médias na ordenada, ok? Então vamos fazer esse exercício, tá? De acordo com os dados da curva, construa a curva ipsométrica, tá? Então os dados não estão aqui, mas eu vou passar, né? Vou atualizar aqui o PowerPoint. Teve um aluno que me pediu para passar os dados na apresentação para vocês, tá? Aqui é a resposta do exercício. Então vamos construir essa curva aqui, tá? Então vamos lá no Excel. Então, no Excel é exercício 2. Então, de acordo com os dados, né, vamos construir a curva, tá, ipsométrica. Então, exercício 2, tá, vamos fazer essa curva. Então, o primeiro passo, lembram, né? A gente tem que calcular as áreas relativas, né? Então, vamos calcular a área relativa. Só que antes disso, vamos calcular aqui, ó, a elevação média, que a gente vai precisar da elevação média, tá? Sem elevação média, a gente vai ficar difícil fazer o gráfico, né? O gráfico a gente precisa da elevação média. Ok? Então, a elevação média, que a primeira não tem média, ponto mais alto mesmo, 720. Aqui vai ser o valor médio, hein? 720, 700 vai ser 710, né? Então, poderíamos colocar aqui os 720 mais 700 dividido por 2, 710. Até 530, ok? Então, só a elevação média aqui para nós fazermos o gráfico. Aqui vamos colocar então área relativa. Escrever para vocês, área relativa, certo? O que seria essa fórmula dessa área relativa? A gente vai pegar o valor de cada área, que aqui em azul são os valores que eu passo para vocês, tá? 13,4 dividir pela área total. E já somei que dá 848,3, tá? Quilômetros, perdão, essa daí tem hectares, essas áreas, 848,3 hectares. Então, esse valor 0,15, certo? Então, é a área relativa. Aí é só puxar. Bom, dá erro, professor, porque deu erro, tá? Então, o que nós temos que fazer? Já que a gente está usando Excel, quando nós formos digitar, a área não ficar clicando toda vez, aperta o F4 que fixa a célula, tá? Então, aí você pode, o F4, tá fixando, ele vai dar a área relativa. Observe que esse tá aqui a área relativa, né? Que a área aí, vou colocar aqui, ó, AI dividido por área total, ok? Assim que é a forma. Bom, vamos acumular.
tá? Dá um Ctrl C aqui. Área relativa acumulada, ok? Então nós vamos acumular as áreas até dar o valor de 1 agora. Então copio igual, a área da curva 2 mais a área da curva 1, a área da curva 3 mais a área da curva 2 mais a 1, ok? Então tá acumulando, não precisa fazer isso, só arrastar, calcula todos os valores que está aí calculado, ok? Então tem que dar área 1. Lembra que o gráfico era em percentual? Então vamos passar esses valores, né? Área acumulada aqui, ó, em percentual, ok? Vamos colocar aqui negrito, tá? Centralizar a relativa acumulada. Vou colocar este valor vezes 100, ok? Então tá lá 1.5 até os 100%. Podemos colocar aqui com menos casas decimais, tá? Com mais casas decimais. Então aqui nós vamos plotar este valor aqui, vou colocar em negrito, que será o eixo X, certo? Seria o nosso eixo X. E qual que seria o nosso eixo Y? A elevação média que está aqui, ó, tá? Então nós temos aqui a elevação média. Vou colocar aqui nosso eixo Y. Com maiúsculo, ok? Então vamos plotar. Então área relativa acumulada, deixa eu colocar aqui em percentual aqui na frente. Colocar aqui, como aqui tem esse valor, a gente tem que começar a conversar com o seu 720, não tendo nada acima, como é o ponto médio, mora acima desse valor, dá zero, tá? Então posso também colocar zero ali. Se quiser colocar 500 e alguma coisa zero aqui, né, teríamos outros valores acima de 720, fosse 730, 740, não tem, continua sendo zero, né? Então aqui só para o Excel fechar o gráfico, tá? Bom, vamos lá. Para fazer o gráfico, então, você vai inserir aqui. Clica na aba inserir. Clica aqui, ó, tem a aba aqui, ó. O quadro, né? A aba é aqui em cima. Aqui nós temos o quadro gráficos, né? Várias opções de gráficos. Tá? Eu sugiro vocês clicarem no gráfico de dispersão e o segundo gráfico de dispersão com linhas suaves e marcadores. Okay? Então tá aqui esse gráfico. Ele pode ser alterado depois, certo? Então tá o gráfico de dispersão com marcadores. Então o gráfico em branco a gente não selecionou ainda o valor x e y. Para selecionar, assim que clicou no gráfico, observa que o ribbon aqui em cima se altera, aparecendo o botão selecionar dados. Clique no botão selecionar dados, vai abrir essa janela, selecionar fonte de dados. Clique em adicionar. Assim que clicar em adicionar, se o Excel não travar, como não travou, o nome da série, né, o único, não há duas séries, né, não há necessidade, é curvo isométrico, valores de x. Então, valor x, clica no quadrado azul com a seta vermelha e você vai selecionar os valores x, ó, de 0% a 100%. Clica no quadrado com a seta novamente, escolhe o y, o mesmo procedimento do x. Clica, tá? A aba minimiza, você seleciona os valores de y, 720 até 730, ficou aqui o retângulo verde pontilhado mostrando a seleção. Clica novamente, analise os valores, confirma que são os valores aqui selecionados, clica OK. Vai abrir, voltar para a janela anterior, tá? Pode clicar novamente OK. Então está feito o gráfico, tá? Da curva isométrica, tá certo? Então, observa que ficou um gráfico, né, diferente, tá, do apresentado no slide. Nós podemos vir ali no gráfico, né, e colocar, tá, um título, né, no gráfico, curva isométrica, tá certo? Bom, o que mais nós podemos fazer? Isso aqui está em área, né, relativa acumulada. Então vamos dar eixo para os y, né? Então vamos colocar aqui, eu clicar no botão mais, título dos eixos, certo? Então clica, seleciona o botão, clique aqui que nós temos a área, que nós calculamos lá, a área relativa acumulada, tá? Tá aqui em percentual, coloca a unidade. Título do eixo, vamos lá colocar o título do eixo,
aqui são a cota ou altitude, como você queira chamar, né? Não tem aquelas diferenças que o professor de topografia já ensinou a diferença, né? Cota e altitude. A área relativa acumulada. Então, cota, tá? Vamos colocar aqui, podemos colocar preto, os títulos aqui em preto, para ficar legível, né? Letra dos eixos em preto, preto. Bom, professor, eu quero mudar, tá? Também as linhas, né? Colocar os intervalos, colocar de 10 em 10, por exemplo, área relativa acumulada. Então, qualquer configuração que você queira fazer no eixo X, clica, selecione, né? Clica sobre um botão, tá? Selecionando o eixo. Em seguida, clica com o botão direito, como eu fiz, né? Assim que clicar com o botão direito, abre essa janela com essas opções. Clique em formatar eixo. Você vai ter as opções todas do eixo. Por exemplo, eu quero no máximo, eu não quero que cruza no 120, eu quero que cruza no 100. Eu quero que a escala, tá, seja de 10 em 10, então ele automaticamente já mudou. Eu coloquei de 10 em 10, ele mesmo já se ajustou. Eu quero que, né, o eixo, a linha do eixo seja preta, então eu coloco, né, seleciono ali a linha, preenchimento da cor seja preta, certo? Eu quero que mais? Eu quero as outras opções, só ir clicando aqui no Excel, ele vai te dando, né? Marcas de escala, né? Eu quero eixo principal, quero externo, eixo secundário externo também, ok? Então você pode ir alterando aqui rótulos, número, né? Então depois que mexeu, clica nesse botão, no xizinho fecha, está configurado o eixo. Pode fazer idem com o eixo Y, né? Então o eixo Y está vindo aqui até 500, mas os dados, né? A curva não vai até o zero, né? Então podemos selecionar o valor mínimo do eixo aqui, ó, que está indo até o zero, do 800 até o zero, coloca um 0,500, cota 500, tá? Dou um tab aqui, ó, clico no eixo X, então tá aqui a curva, né? Isométrica, né? E o eixo Y partindo, né? O eixo vertical do 500, certo? Cruzando aqui no 500, certo? Os dois estão corretos, tá? Só uma questão de visualização. Quero, né, colocar essa linha do eixo também preta como anterior. Clico no botão, escolho a linha e a cor da linha, certo? Pode colocar também no preenchimento opções da linha os rótulos, né? As marcas de escala, perdão, o rótulo não estão mexendo. Então tá aí o gráfico da curva isométrica feito. Então essa aqui é a atividade da letra, atividade do exercício 2, certo? Então a aula vai estar terminando por aqui. Vamos voltar lá no slide. Tá? Então, aquele gráfico curva isométrica, esse é o resultado. A altura mediana, então 50%, né, tá? Encontrando o gráfico aqui nesse ponto, traçando uma linha horizontal para a esquerda. Então temos aqui a altura mediana obtida graficamente, ok? Que vai ter aproximadamente ali, se tivesse os rótulos ali, né, as escalas, né, daria uma precisão melhor na leitura. Então, aqui nós perdemos, né, tem que voltar lá no Excel, a gente consegue obter, né, uma precisão, melhor, né, se a gente copia aqui, ó, vamos, né, aqui no Excel, a possibilidade de fazer o desenho. Vamos traçar uma linha aqui, utilizando aqui um recurso aqui de desenho, podemos colocar uma linha aqui na vertical, tá? Isso obtendo graficamente, ok? Vamos mudar só essa cor para preta, tá? E vamos colocar essa linha, né, na horizontal, certo? Então, esse daqui é obtido graficamente, certo? Nós podemos obter, né, matematicamente esse valor. Então, 600, 620, 640 é a altura mediana desta área da bacia hidrográfica, certo? Então, temos aí a curva isométrica e a determinação da altura mediana, se fosse essa, se vocês precisassem determinar a altura mediana, certo? Que significa o que é a altura mediana? 50% da área da bacia estar acima de 10.620 metros, tá? Então até vou anotar aqui, ó, altura mediana, vamos colocar aqui, ó, altura mediana, tá? Inserir, vamos colocar uma seta aqui, ó.
Agora apareceu o que eu queria. Então, altura mediana, tá? Vou colocar a resposta aqui para vocês. Altitude, né? Vamos colocar como está ali, qual cota, né? Como está o eixo Y. Cota mediana igual a 620 metros, tá? Eu só fui de proporção de 20 metros, por causa do exercício do slide, tá? E aqui eu tive 600, 610, 620, 630, 640, 650, tá? Então é a cota mediana desta bacia, ok? Então vamos voltar lá no PowerPoint, certo? Então, aqui a altura, né, mediana dessa bacia. Então, e aqui finaliza a aula 2, que é a caracterização morfométrica da bacia, certo? Então, finalizo, tá, a aula 2 aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula 2, sobre a resolução do exercício, eu estou lá toda semana online com vocês, tá, para estar tirando as dúvidas referentes à aula 2, à aula 1 e qualquer outra dúvida da disciplina de hidrologia e drenagem. Ok? Até a próxima aula.